Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos nesse curso da metodologia de culto, da maneira que nós temos que cultuar. Nós estamos no segundo capítulo da apostila, metodologia de culto. Nós já viemos falando de muitas coisas, de Amaleque, agora nós falamos de Jezabel, nós falamos de Acabe, espíritos que agem na nossa vida, agem no culto. E falando de batalha espiritual, nós estamos falando dessa batalha espiritual. No primeiro capítulo eu procurei mostrar a importância de cultuar a Deus, e no segundo capítulo mostrando a importância de cultuar a Deus, a batalha espiritual que existe por trás de cultuar a Deus. Quero continuar falando a respeito de Jezabel, de Acabe. Eu disse que Jezabel é o espírito da imposição, da ordenança, do autoritarismo espiritual sobre profetas, sobre líderes que estão prontos para ministrar ao povo. E Acabe é o espírito do medo, do receio, do medo de perder, do medo do confronto, do medo da palavra de Jezabel. Veja que Acabe encosta com medo quando Jezabel ordena. Veja que quando Jezabel falou com Elias, ele correu, ele fugiu. Assim como Acabe, ele ouvia Jezabel e ele se sentia submisso. Então os dois trabalham juntos, e hoje eu quero falar um pouco, eu mostrei um pouco da história, resumidamente, do rei Acabe, da rainha Jezabel, nos tempos do profeta Elias, a ação deles, como eles foram maus, ímpios, pagãos e destruíram completamente o culto a Jeová e instauraram o culto a Baal. Então é uma mudança, eles conseguiram fazer uma mudança espiritual em Israel, e o profeta Elias foi usado por Deus para quebrar esse principado de Baal que havia quase que acabado com a adoração ao verdadeiro Deus. Então quero falar um pouco da ação de Acabe. Se Jezabel é o espírito da imposição, o Acabe é o espírito do medo que entra nos profetas para que esses profetas se submetam às ordens de Jezabel, certo? Nas pessoas Jezabel coloca insatisfação quando alguém faz alguma coisa espiritual que foge ao normal. Acabe, por sua vez, implanta medo, vergonha e receio de adorar a Deus. Então veja que muitas pessoas já me falaram isso, que elas têm a vontade de adorar mais a Deus, elas veem alguém que está livre da religião, que está livre da ação espiritual, que trava as pessoas na hora de adorar a Deus, na hora do louvor, na hora da adoração, na hora da música, na hora da oração. Tem pessoas que são destravadas, são libertas, elas têm expressão, elas se entregam, e outras pessoas ficam olhando e sentem também, mas são acuadas e sentem vergonha e sentem algum sentimento que as trava, que as impede. Muitas pessoas disseram isso para mim já, que são travadas, elas querem, mas elas têm a vergonha, elas se sentem envergonhadas, elas se sentem acuadas, elas se sentem assim, vistas como o que vão dizer de mim, o que vão falar a meu respeito. Um medo, uma vergonha desnecessária. Veja que é espiritual isso, que nós não temos que limitar a nossa adoração, nós não temos que limitar o que nós estamos sentindo a Deus por causa de outras pessoas. Então eu quero falar um pouco do que Acabe faz. Então Acabe, ele coloca medo no pastor, certo? Coloca medo na liderança, coloca medo. Ao ser confrontado por Jezabel, Acabe encosta no pastor e nos obreiros e coloca-lhes o medo e insegurança para que a ordem de Jezabel seja obedecida. Então, como eu disse no vídeo passado, Jezabel impõe e Acabe coloca o medo para que os líderes se submetam. Jezabel impõe e o medo vem, a vergonha vem,
a timidez vem sobre a igreja e sobre aqueles que estão liderando. 2, levar o pastor a se submeter a Jezabel. Então isso é o plano de Acabe, implantando o medo, a dúvida, a insegurança. Acabe faz com que Jezabel tenha êxito, ou seja, ela mandou a uma imposição e esse espírito vem para que haja essa obediência sobre essa imposição. Assim, ao ser confrontado, o pastor diz: é verdade, não vou mais agir assim, não vou mais fazer desse jeito. Minha irmã, não precisa sair da igreja não, eu não vou mais agir dessa forma. Se essa pessoa voltar a pular, eu vou repreendê-la, de modo que a unção profética não se manifesta, porque Acabe colocou em segurança o medo, o receio, e o obreiro e o pastor não mais darão liberdade ao Espírito Santo, continuarão seguindo métodos. Veja que quando a gente tem o medo do que as pessoas vão pensar de nós, puxa, eu levanto a mão, mas o que fulano vai pensar de mim? Nós não estamos cultuando para os outros verem. Se você vem para a igreja e você quer fazer alguma coisa para os outros verem, você já está completamente equivocado na maneira do seu culto. Nem é um culto a Deus. Os fariseus, eles oravam as praças públicas para que eles pudessem ser vistos e elogiados. Agora, se eu erguer a mão, se eu falar numa língua estranha, se eu bater uma palma, se eu fizer alguma coisa que seja anormal para o que está acontecendo, simplesmente para chamar a atenção para mim, simplesmente para poder aparecer, para os outros me verem e falar: olha como é espiritual, eu já perdi completamente o senso do culto a Deus. Eu não devo fazer nada para chamar atenção para mim mesmo. Nem mesmo o pastor, quando prega, ele deve pregar de uma forma que ele chame a atenção para ele, porque a atenção não deve ser para ele, deve ser para a palavra. Assim, os ministrantes do louvor não chamam a atenção para si mesmos, mas há um alvo de adoração, que é Jesus no meio da igreja, certo? Agora tem esse extremo, o extremo de querer aparecer. Já passei muito por isso, de ver pessoas fazendo coisas no culto somente para aparecer, para mostrar que elas são espirituais, para mostrar que elas têm um contato a mais com Deus, para mostrar que elas são diferentes, e é tudo coisa da carne, obra da carne, para se aparecer, para se mostrar, para querer que os outros elogiem. Então isso tudo cai por terra. É um culto que não agrada a Deus, é um culto sem pé, sem cabeça, não tem sentido nenhum as pessoas fazem isso, porque o culto não é para nós. Nós entendemos isso no primeiro capítulo. O culto não foi feito para nós, o culto é feito para Deus. Mas existe outro extremo também do medo de adorar a Deus, da vergonha, da timidez, de pessoas serem tão tímidas, mas tão tímidas, de não ter expressão de adoração, por ter vergonha do que os outros vão ver, os outros vão pensar. Os dois extremos, nós nunca devemos ser extremos para nenhum dos dois lados. Nós devemos andar no equilíbrio, e se nós sentirmos de glorificar a Deus, nós glorificamos, e se nós sentirmos de fazer alguma coisa espiritual, nós faremos, sem esse medo, sem esse domínio espiritual, sem imposição e medo, certo? E muitas vezes nós somos confrontados por pessoas que querem impor alguma coisa, então surge o medo. Poxa, a pessoa impôs e deu uma condição: se eu não fizer, bom, eu só dou dinheiro para pintar a igreja, só ajudo na oferta se for pintar de branco. Então não dê o dinheiro. Mas é essa firmeza que nós temos que ter. Então não dê o dinheiro. Se você quer que pinte do teu gosto, pinte a tua casa. Amém? Você não está aqui para reger as coisas, você está aqui para cooperar. Eu só compro a camiseta do ministério se for rosa. Se não for rosa, eu não compro. Então não compre, não vai fazer falta, porque esse tipo de coração ele não serve para o reino de Deus. Então todas essas imposições são imposições espirituais, e o medo que elas causam são também espirituais. Então 3, levar o pastor a ser controlado por Jezabel, pelo espírito do domínio
da imposição. Dessa forma o pastor fica sob um domínio espiritual maligno. Ou seja, as manifestações espirituais não são mais vistas e o poder de Deus não se manifesta mais como deveria se manifestar. Bom, pastor, eu não vou devolver mais o meu dízimo porque eu não concordo com o que o senhor está fazendo no culto de sexta-feira. E aí o pastor fica, meu Deus, o irmão não vai mais devolver o dízimo, a gente precisa pagar o aluguel da igreja, a gente precisa pagar, meu Deus, a luz, a conta, esse dízimo ele é tão importante. Então tá bom, irmão, nós não vamos mais fazer assim domingo. Então nós ficamos debaixo de um jugo espiritual, debaixo de um jugo de ordenança demoníaca, pelo medo daquele irmão não ser mais o dizimista, para aquele irmão não frequentar mais a igreja, certo? Então essas coisas são demoníacas. Há um medo muito grande sobre a vida dos líderes, de fazer coisas que desagradam as pessoas. Mas nós temos que ter a visão de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós não podemos ser soberbos, altivos, prepotentes, arrogantes, donos de si mesmo, donos da verdade, e achar que tudo que nós estamos fazendo é o certo. Mas esse é um extremo. Por outro lado, o extremo de se impor sobre nós, ordenar sobre nós com condições ameaçadoras, e nós ficarmos com esse medo e sermos regidos, governados e dirigidos pelo medo daquela imposição, daquela ameaça. Então nós devemos repreender isso também. Isso não procede do Espírito. Nós devemos ser equilibrados, ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar rodeados de pessoas que tenham essa visão do amor, da humildade, do reino. E quando nós formos ser aconselhado por pessoas que não estão impondo e ameaçando, mas estão dando a visão da palavra e do Espírito, certo? Então muitas vezes nós somos atacados, não só no culto, não só na nossa vida, mas na nossa vida fora do culto, em todas as áreas, por esse Espírito. Nós temos que tomar esse cuidado e ter o discernimento espiritual. Então eu quero ler uma história aqui agora de uma ação espiritual desses espíritos sobre a vida da igreja do pastor. Esse texto que eu vou ler é extraído de um livro que se chama Antes que a Lâmpada se Apague no Templo do Senhor. Então vou ler agora essa experiência, para você entender agora uma experiência, o que é a ação espiritual do medo, do medo e a ação do Espírito Santo. Um dos membros desta igreja, uma senhora, a quem chamarei de Irmã Smith, era uma daquelas pentecostais antigas que gostava de gritar. Quando ia à igreja, era para se alimentar, e o Espírito Santo nunca a despedia com fome. O pastor explicou que quando sua igreja começou a crescer, ele começou uma luta que nunca tinha enfrentado antes. Era uma trama diabólica, vinda diretamente de Satanás. O diabo sussurrou-lhe ao ouvido: acabaram de construir um novo edifício, deviam ajeitar os cultos um pouco mais. Lá estavam eles, com um novo edifício, estavam se tornando conhecidos por toda a cidade, pessoas importantes começaram a vir à igreja, os modos antigos e sem restrições de adorar a Deus simplesmente não se encaixavam com a multidão como essa. As pessoas de substância não aceitam esse tipo de excesso. Não seria melhor simplesmente aparar um pouco as arestas? Será que os cultos não seriam melhor se simplesmente fossem moderados um pouco? Será que as mesmas coisas não poderiam ser realizadas sem tanto entusiasmo? Certamente que nada se perderia. Imagine só quantas famílias mais poderiam ser acrescentadas ao rol de membro se as coisas fossem arranjadas para atrair uma audiência mais ampla. Então as sugestões de Satanás começaram a centralizar em uma família em particular. Eram profissionais que tinham começado a assistir à igreja. No coração do pastor, essa família representava um alto nível de realização e ele temia que eles não compreendessem a maneira antiga de adoração. Como é que pessoas frias, lógicas e profissionalmente treinadas compreenderiam o acenar de mãos, o dançar no espírito, as exclamações de amém,
quando o pastor apresentava um ponto importante, obviamente tais excessos ameaçavam repelir pessoas de estatura como essas. Certo domingo à noite, logo depois de ter começado o culto e antes de começar o período de cantos alegres, o pastor viu essa família entrar na igreja. Sua mente rodopiou. Ele queria tanto impressionar essas pessoas e vê-las tornarem-se membros ativas da igreja. Era melhor fazer algumas modificações de última hora na programação dos cânticos. Eu voarei era o primeiro corinho da lista. E o corinho, ele me libertou, também teria de ser retirado. Mas o que usar no lugar desses cânticos? Rocha Eterna veio-lhe à mente, e disse ao regente do coro que começasse com esse. Quem poderia se ofender com Rocha Eterna? Enquanto tudo isso lhe passava pela mente, observava com alguma apreensão enquanto o introdutor levava a família em questão para a igreja. O pastor se enrijeceu. Será que seus piores temores se tornariam realidade? O introdutor não ousaria fazer com que essa família se assentasse nas proximidades da exuberante irmã Smith, mas sim, estava fazendo justamente isso. O pastor fechou os olhos e murmurou uma oração silenciosa de agradecimento ao ver que eles estavam se assentando uma ou duas fileiras atrás da irmã Smith. Com resignação e esperança, começou o cântico do hino Rocha Eterna. Foi na cruz. Então foi paralisado. Percebeu repentinamente que esse era o hino predileto da irmã Smith. Não havia dúvida a esse respeito. Lá estava ela, audível, acima do fluxo da música, falando em línguas. E se não bastasse isso, a língua da irmã Smith era diferente de todas as línguas de todo o pentecostalismo. Não resta dúvida de haver em algum lugar uma tribo que use a língua que Deus lhe deu, mas para o ouvido comum é bastante estranho. O som de um motor de lancha com a vela estragada. Que morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue. Bope, bope, bope. O Espírito de Deus começou a inundar a congregação. Irmã Smith levantou-se e começou a dançar no Espírito. Saiu dançando de seu lugar e então, como se atraída por um imã, foi dançando para trás até que começou a entrar pela fileira de bancos ocupado pela família de profissionais. Ao chegar a um determinado lugar em frente do Senhor, hesitou por alguns instantes e então sentou-se bem no colo do homem. O pastor quase não se conteve de vergonha. Depois do culto, mal lembrava sobre o que havia pregado. Ele sabia que jamais veria aquela família de novo, de modo que começou a indignar de si mesmo o motivo de tal ocorrência tê-lo perturbado. No final, forçou-se a tomar seu lugar costumeiro à porta da igreja, enquanto a congregação se retirava. A última coisa que desejava era encarar os olhares de embaraço dessa família. Chegando a vez deles, contudo, não houve olhares embaraçosos. Cumprimentaram-no com sorrisos afetuosos e amigáveis e apertaram-lhe a mão com firmeza. Enquanto apertava-lhes a mão, ele notou lágrimas nos olhos do homem e ficou surpreso ao ouvi-lo dizer calorosamente o quanto tinha gostado do culto. O senhor gostou do sermão? Perguntou o pastor. Agora houve embaraço. Bem, na verdade quase nem ouviu o que o senhor disse, admitiu ele. Foi aquela senhora idosa e pequena. Nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Quando ela veio dançando em direção à nossa fileira de bancos e caiu no meu colo, senti algo fluir através de mim como nunca tinha sentido antes. O homem e sua esposa foram salvos por meio desta experiência e logo depois foram cheios com o Espírito Santo. Viu a ação espiritual? O medo de fazer as coisas ser espirituais ou as coisas saírem do método
E ao pensar que há pessoas que não vão gostar, há pessoas que não vão se sentir bem, há pessoas que vão sair da igreja, e muitas vezes nós estamos com essas coisas na cabeça, nós queremos organizar o culto a ponto de nos tornar tradicionais, igrejas históricas, que não tem vida, que não tem força, que não tem fogo, que não tem poder, que não tem expressão de adoração, e nós acabamos por extinguir o Espírito Santo. Que possamos ser avivados, que possamos ter a força do Espírito Santo, romper com Jezabel, romper com Acabe, esses espíritos de imposição e de medo, e fazer o nosso culto a Deus, quebrando as forças de Satanás em nossa vida e na vida das pessoas que nos acercam.